Mentira, tudo bem. Não sei nem muita coisa que a gente pode falar que imagino que deve ser uma coisa horrorosa. Hoje em dia eu sou pai e recebo ameaça de morte, e uma das ameaças usaram as fotos dos meus filhos, né? E deve doer muito. Assim, o medo que eu sinto é esse, mas a perda de um filho, um membro da família, alguém que você cria, que você quer bem, e vir pela mão do Estado, vir na mão daquele que deveria estar cuidando da gente, porque a gente escolhe, vota, acredita na democracia. E como foi falado aqui, hoje em dia a favela, o lugar de onde a gente vem, né, é alvo, não só mais daquelas operações que mandavam um montão, que matavam um montão, e a gente sabe que quando cai o corpo ali, a primeira coisa que é noticiada é que um criminoso é uma criminosa. Eles fazem isso para pintar a gente que vem da favela sempre contra. E não importa se tem uma carteira assinada há 20, há 30 anos, a gente sabe que sempre o que vai sair no jornal no dia seguinte é que aquele membro da nossa família, aquele vizinho que a gente conhecia, que era um trabalhador, que era um criminoso. Eu acho que é muito importante vocês estarem aqui nesse lugar, que esse lugar ele precisa ser ocupado cada vez mais por essas pessoas que sabem o que a gente vive, pessoas que têm uma voz. Pode ter perdido, mas os seus mortos têm voz, e a voz ela vem hoje para esse lugar aqui, para dizer para essa casa aqui. E esse evento ele vai com certeza reverberar lá dentro, porque nós os parlamentares do pessoal vamos falar que vocês estiveram aqui, vamos falar, estamos pedindo uma reunião para que vocês falem com o presidente da casa, porque é inadmissível o que o governador do estado está fazendo, o que a polícia do estado do Rio de Janeiro tem feito, as operações, a gente vê as crianças correndo de manhã, os trabalhadores desesperados para poder sair de casa. Só a gente sabe. A dor e o medo que a gente passa ali na favela com a nossa família. Então, venho aqui deixar minha simpatia, meu coração com vocês. Imagino um pouco mínima da dor que vocês devem passar, mas eu vou falar para vocês, nunca perca a voz da luta, porque a gente tem a esperança no coletivo, que a gente lutando, a gente pode modificar esse cenário. A gente vai conseguir modificar esse cenário, porque os nossos mortos têm voz. E nosso verbo não é luto, é luta. Muito obrigado. Olá. Bom dia. Não é fácil conversar com a dor que vocês sentem, porque a gente pode tentar se colocar no lugar, mas a gente nunca vai conseguir alcançar o sentimento de quem sofreu e sofre uma perda como a que vocês sofreram. O que a gente pode fazer, Dona Marinete, é procurar se solidarizar, abraçar, e não só abraçar para aconchegar, para acolher, mas abraçar a luta de vocês, abraçar aquilo que se tornou uma motivação de vida. Como é importante mandatos como o da Thalíria, que proporcionam aqui nesse salão, que é chamado de Salão Nobre, iniciativas onde a gente passa a ter a Câmara dos Deputados com mais cara de povo, de realidade, né? E não com aquele afastamento tão grande da vida real das pessoas.
Acho, inclusive, que essa é a nossa tarefa, é a tarefa daqueles parlamentares, daqueles deputados e deputadas que estão comprometidos com uma luta que não é simplesmente o desenho dos salões, ou dos salões nobres. Então, quando vocês vêm para cá, colocam a vida de vocês à disposição por uma causa como essa, contra a banalização, sim, do que é a possibilidade de viver, a gente tem que estar caminhando em conjunto, dando a nossa mão, procurando dar a nossa força. Agora, ao mesmo tempo, é muito difícil, né, gente? É muito difícil porque se a gente se sente em vários momentos enxugando gelo, eu imagino vocês. Quando a gente vê uma notícia como a de hoje, que a Taurus anuncia que já tem 2.000 pessoas na fila para comprar fuzis que eram de uso restrito, e o mesmo governo que incentiva a multiplicação desse tipo de armamento, que era de uso restrito, é aquele que incentiva que pessoas sejam atacadas e atingidas se tiverem portando esse tipo de armamento. É um grau tão grande de contradição, para dizer o mínimo, de perversidade, que só nos cabe colocar também a nossa energia, os nossos corpos à disposição de vocês. Eu fico imaginando o que mães como vocês já não passaram. O sofrimento, a dor de perder os filhos. Depois eu imagino também que continuar lutando não foi fácil. Em vários momentos, pessoas inclusive que vocês gostam devem ter dito: para com isso, não vai nisso não, está correndo risco, vocês vão se colocar numa situação de risco, você é doida. Eu imagino quantas vezes vocês não ouviram isso, e vocês não deixaram, assim como a família de Marielle não deixou que ela fosse transformada em medo, que os filhos e as filhas de vocês não fossem, vocês não deixaram que eles fossem transformados em medo, e fizeram desse ato de bandeira que tem que nos cativar, que tem que nos atravessar. Então eu quero aqui simbolicamente dar um abraço em vocês e dizer que o mínimo que a gente tem que fazer é colocar também a nossa tarefa parlamentar à disposição daquilo que vocês estão construindo no dia a dia de vocês, com uma tarefa tão dura, tão bonita e tão importante para milhares, milhões de mães brasileiras que não estão tendo força e energia para fazer aquilo que vocês estão fazendo, num ato que é um ato de muita coragem e resistência. Nosso abraço fraterno e a nossa disposição de luta junto com vocês, viu? Um abraço. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os mandatos da Mônica Francisco e da Talíria por trazerem essa experiência e esse debate aqui para esse espaço tão dominado pela elite política e elite econômica brasileira, e que muitas vezes sauda justamente aqueles que são os responsáveis por esse genocídio que causa tanta dor em tantas mulheres como vocês em diferentes regiões do país. Também registrar a vergonha que está acontecendo nesse momento aqui, né, no plenário da Câmara de Deputados, que é uma homenagem ao Estado de Israel, que vocês sabem é responsável também pelo genocídio do nosso povo irmão palestino e também pelo treinamento de muitas corporações do Estado brasileiro, que tem como consequência justamente o assassinato dos jovens negros e moradores das periferias do nosso país. Ao mesmo tempo que eles estão ali, esse espaço está sendo ocupado por quem é de direito, que traz aqui as suas dores e a sua luta, que não tem palavras que são capazes de demonstrar e de materializar. Como a companheira bem disse, a materialização é justamente essas fotos e esses corpos que infelizmente foram retirados dos direitos das mães, que são todas vocês, de poder abraçar seus filhos, consolá-los e conviver cotidianamente. Também fazer um registro que anteontem
na cidade de Belém, no bairro chamado Guamá, aconteceu uma nova chacina que executou 11 jovens e muitos deles, inclusive, menores de idade. Mais um crime de Estado, ainda sem resolução, que também fere 11 mães que também vão ter as suas dores e que muito provavelmente também se juntarão a esse movimento de reparação e de justiça, que precisam estar junto com vocês, junto conosco nessa luta. Eu só queria, na verdade, registrar a nossa solidariedade, o nosso afeto, o nosso acolhimento, dizer que a força de vocês para seguir essa luta por justiça e por reparação é indispensável para fazer com que a sociedade reflita, expanda a sua consciência, avance, acolha também a todas vocês, também que ela é fundamental para poder tentar barrar esses retrocessos que sempre se impuseram para o povo, mas que agora estão de uma maneira mais profunda, através de um governo que chama escola e chama universidade de gasto e de balbúrdia, enquanto aprofunda a política de armamento da população, liberando inclusive fuzil. Dizer que a nossa luta está aqui cotidianamente, ocupando esse espaço para ouvir, para acolhê-las e colocar todo o nosso mandato, a nossa força também à disposição de vocês para seguir nessa luta por reparação. Eu sei que não há reparação possível, mas é necessário seguir com essa luta concreta, porque sem a visibilidade e sem exigir justiça, a gente vai acabar naturalizando crimes tão brutais como esse, e isso não pode ser aceitável numa sociedade democrática, numa sociedade brasileira. Por isso, estamos juntos. A nossa equipe, eu infelizmente vou ter que ir para outra atividade, mas a nossa equipe vai seguir acompanhando o debate, até porque é parte fundamental também da nossa formação, nosso processo de escuta, e contem conosco para o que for necessário. Obrigada. Queridas mulheres, obrigada pela luta de vocês, por manterem viva a memória das famílias de vocês, das comunidades de vocês, da luta do povo brasileiro contra a violência estatal. É muito forte a gente chegar aqui e ver todos esses retratos expostos, porque são muitos rostos que foram escondidos, são muitas histórias que foram negadas em nome de uma política genocida que todos os dias produz essa matança e que trata de criminalizar também a luta do povo e de vocês que estão denunciando que esse modelo já não tem como ir a lugar nenhum. Há muito tempo vocês denunciam que essa lógica de segurança pública, baseada na guerra, na repressão, no encarceramento em massa, num modelo de política de drogas proibicionista, só pode gerar isso. Essas mortes de jovens, principalmente negros, moradores de periferia. Então, eu manifesto aqui minha completa solidariedade a vocês, numa luta que também se estende no parlamento. A minha atuação, assim como de várias outras parceiras que resistem aqui, que são feministas, que são negras, que são de origem popular, é para que as instituições políticas sejam permeáveis e consigam trazer as vozes de vocês para transformar toda essa realidade. Lutar por políticas públicas de reparação, lutar por um outro modelo de segurança pública, lutar pelo desencarceramento, lutar por justiça. Então, eu quero, de profundo reconhecimento, tributar a vocês a importância dessa luta. Em Minas Gerais, nós temos um mandato coletivo formado por 4 parlamentares, eu sou uma delas, tem mais 2 vereadoras em Belo Horizonte e uma deputada estadual por Minas Gerais. E nós 4, todas lutadoras do povo, estamos inteiramente à disposição. A Cacá já é uma conhecida nossa há bastante tempo e a gente está também à disposição para fortalecer essas redes de movimentos, de coletivos de mães, de familiares, de vítimas do Estado. Então, contem conosco, seguimos, apesar desses tempos tenebrosos. O agravamento da situação política no Brasil é crescente. A cada dia a gente tem notícias ainda piores, com esse governo que faz apologia às armas, apologia à violência, apologia ao ódio.
mas a nossa resposta é de uma decisão de luta amorosa. E é esse o exemplo que vocês trazem, né? Amor pelos filhos de vocês, pelas filhas de vocês, pelas famílias de vocês, e por isso é um amor também pela democracia, porque essa história de vocês jamais pode ser individualizada, muito menos esquecida. Muito obrigada e viva a luta de todas as mães, porque essa é a luta da sociedade brasileira. Um grande abraço. Bom dia a todas. É uma honra muito grande estar aqui com todas vocês. É muito importante vocês estarem dentro dessa casa. Talvez tenha uma importância muito maior do que vocês consigam talvez tenha uma importância muito maior do que vocês consigam imaginar no primeiro momento. Agora eu estou nesse momento numa audiência pública sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A gente já conseguiu uma fala de uma representante das mães dentro da audiência pública. É muito importante que a audiência pública sobre o pacote Moro ouça as mães. A gente está aguardando que vocês possam ir lá agora para fazer essa fala. Esse pacote é um dos lugares de muita luta também no que diz respeito à questão dos direitos humanos. É um pacote que pode ampliar a capacidade penal do Estado, do presídio sem nenhuma política penitenciária, e também o excludente de ilicitude. Eu, ao longo da minha vida, aprendi muito com essas mães, estou vendo várias delas aqui no Rio de Janeiro, onde fui deputado estadual, onde fizemos juntos uma CPI sobre auto-resistência, na época eu chamava auto-resistência, que a Assembleia Legislativa do Rio nunca conseguiu votar, nunca teve coragem para votar, mas a gente fez a CPI do início ao fim. E a presença de vocês é fundamental no debate sobre segurança pública hoje no Brasil. Esse movimento de unidade das mães de todo o país, que são unidas por uma dor absolutamente inconteste, e uma dor única, que é a dor da mãe, que perde muitas vezes por uma ação do Estado o amor maior da vida. Essa unidade de vocês é uma unidade que pode e deve contribuir muito para a democracia brasileira, porque o Estado precisa, através do amor, e não há algo mais forte que amor de mãe, entender que a política de segurança pública tem que ser feita para preservar a vida e não para fazer a gente sofrer. E isso vocês trazem na pele, isso vocês trazem nas lágrimas, isso vocês trazem na história de vocês. Eu sou filho de uma mãe como vocês. Eu sou filho de uma mãe que também perdeu um filho para violência policial. Então eu conheço dentro da minha casa. Eu raramente falo sobre isso, para ninguém sabe disso. Mas eu raramente falo sobre isso, porque não é fácil, porque é um lugar que eu acabo me desprotegendo. Né? E aqui a gente precisa ser forte o tempo todo, por mais que isso não seja muito verdadeiro. Mas eu sei dentro da minha casa o que é ser mãe de vítima de violência. Não é fácil. Agora, vocês têm um nível de superação que esse país precisa aprender com vocês. É muito importante que esse Congresso conheça essas mães que transformaram o luto em luta e que querem não uma justiça reparatória exclusiva, por isso vocês estão juntas, mas querem que tenha reparação, que tenha reconhecimento e que tenha fundamentalmente outra política de segurança que não venha fazer com que esse número de mães aumente. A contribuição de vocês aqui é para um país mais humano, é para um país mais justo, é para um país mais eficaz, um país que é possível e necessário. Eu só tenho a agradecer muito toda a história de luta de vocês. Eu sempre aprendi muito, sempre ouvi muito, sempre tive muito junto a cada uma das histórias, todas aqui do Rio de Janeiro, que eu estou vendo, mas é fundamental que isso seja um movimento nacional. Então eu estou voltando lá para a audiência pública, estou esperando vocês lá. Vamos ver se eles conseguem fazer com que o Rodrigo Maia receba vocês. Eu acho que essa deveria ser a agenda mais importante dele do dia. Né? Conhecer um pouco de um país escondido, de uma dor escondida, por trás de um discurso que confunde justiça com justiçamento, que confunde justiça com vingança. A
A gente quer um Brasil mais justo, não um Brasil mais violento. Parabéns a todos vocês por tudo que vocês têm feito.